Então, nós estamos começando o nosso estudo, né, desse domingo, 15 de novembro, pela Sociedade de Estudos Espírita Francisco de Assis, tá? Nós vamos dar continuidade ao que nós estávamos falando semana passada, e ainda estamos na questão da diferença entre dor e sofrimento, não é? E hoje a gente vai ler sobre essa questão da dor e sofrimento, mas também nós vamos. Hoje vai ser bem interativo. Eu vou pedir, eu trouxe também alguma coisa aqui no livro do Milton Menezes, O Sentido do Sofrimento. É um textozinho dele também bem interessante, tá? Para a gente também discutir sobre isso, que eu acho essa interação muito importante, tá? Então, mais uma vez a todos, sejam bem-vindos, uma boa noite e vamos começar. Bem, ele aqui no texto, ele diz assim: cada personalidade retratada nessas reações, que foi aquelas reações que eu falei, por exemplo, tem pessoas que quando ela tem uma doença, uma pessoa ela reage acha uma tortura, outra fica insatisfeito, outro não se lamenta e vai buscar recurso. Quando a pessoa tem pessoas que, por exemplo, vão passar pelo rancor, umas recebe como uma injúria, a outra se melindra e uma terceira pessoa diz cada um com a sua consciência. Isso quer dizer o quê? Cada um de nós vai responder de acordo com o que possa sofrer, né? Aquela situação que ele está sofrendo. Alguns no inverno ficam depressivos, outros tanto faz inverno como verão. Tem outros que adoram o inverno. Então, somos individualidades e cada um de nós vamos responder de uma forma. Aí, ele continuando aqui, ele diz assim, só para repetir, para pegar o que a gente estava falando, né? Ele falou da cada personalidade retratada, foi o que eu falei agora, né? Ele diz: pode-se dizer com isso que sofrer é muito particularizado, isto é, varia de indivíduo para indivíduo. E é verdade, né? O sofrimento ele vai variar de indivíduo para indivíduo. E ele continua, dependendo de certas características existentes no seu campo mental, né? Pelo exemplo acima que eu citei, tá? Pode-se depreender que a pessoa do tipo A sofre muito mais do que as do tipo B e C, né? O indivíduo do tipo C, aquele tem uma visão de vida mais equilibrada. Essas diferenças que eu falei para vocês. Aí ele continua aqui. No entanto, se o sofrimento transcende a dor física e atinge outros níveis da mente humana, que façamos a seguinte pergunta: é possível sofrer menos? Vamos lá, Ana Paula, é possível sofrer menos? O que você acha? Peraí. Boa noite. Boa noite. Sim, é possível. É possível, sim. Mas vai depender do que você, de como você vai lidar com isso, né? Mas é possível, claro que sim, né? Até porque nós que somos espíritas, nós sabemos que as questões de dores, né? As dores, existe uma diferença entre dor e sofrimento que a gente até conversou semana passada, né? E que essas questões fazem parte do processo de maturidade espiritual. Então, é possível, se a gente consegue entender, ter entendimento, né? Entender as razões pelas quais aquela perguntinha, para quê, né? Para que essa situação, né? Essa situação está se apresentando e eu retirar dessa situação aquilo que ela me propõe para o meu crescimento, aí eu consigo lidar melhor. Não que eu vá deixar de sofrer ou sentir a dor, mas eu consigo dar um objetivo, né? Eu consigo entender. Dá sim. Tudo bem. E ele diz, evidentemente que sim. Eu não estou falando em acabar com o sofrimento, mas sim reduzi-lo,
visto que no estágio espiritual em que nos encontramos, o sofrimento ainda é uma ferramenta muito utilizada para reduzir os níveis das imperfeições humanas, como a prepotência, o orgulho, o egoísmo e o materialismo que impera num grande número de pessoas. Então, o sofrimento como ferramenta, Marcelo, para diminuir isso tudo, como é que você vê esse sofrimento com esse tipo de ferramenta? Como é que você vê isso, Marcelo? Bem, sofrer não é bom, né? Ninguém quer sofrer. Eu só acho que quando a gente se permite, né, sofrer, é porque a gente deixou de crer em Deus. E aí a gente fica desesperado, a gente esquece que Deus é misericordioso e aí a gente se perde. E aí, muitas das vezes, né, para a gente retomar, né, esse caminho, né, de fé, eu acho que é muito mais trabalhoso, né? Por isso que eu acho que a gente tem que orar e vigiar sempre, né? Isso. E crer sempre em Deus, todos os dias, a todas as horas, toda hora, a todo momento. Ver Deus em todas as coisas, em todas as criaturas. Mas é trabalhoso, porque quando a gente... É muito fácil falar, né? Falar do outro, né? Agora, quando é com a gente... Quando é com a gente, é minha, é meu marido, é minha mulher, é meu filho. É trabalhoso. Mas é possível, é possível, É é possível. possível, né? A gente sabe disso. E é o que ele está colocando aqui, né? Como ele diz, né? Porque para trabalhar o nosso egoísmo, nossa prepotência, o nosso orgulho, né? Ainda quer dizer, ainda é uma ferramenta, né? Ainda é essa ferramenta a ser usada. Mas, Carmen, será que quando a gente encara um sofrimento, como a Carmen, por exemplo, vê um sofrimento, esse sofrimento alavanca a Carmen? Ou como é que a Carmen reage a isso daí? Como o nosso amigo falou, é complicado, né? Ninguém quer sofrer, apesar de sabermos que a dor é pedagógica, né? Que estamos aqui nesse orbe para passarmos pelas dores, pelo sofrimento, que tudo isso faz parte desse contexto. E aí tem a dor física, a dor emocional, a dor, né, psicológica e a dor espiritual, né, também, né? A gente sabe que sim. Então, junta tudo, tudo é dor, tudo é um momento de grande reflexão. E a doutrina nos traz uma ferramenta muito poderosa que nos traz, apesar da dor, a gente sabe que a gente tem um amparo, a gente sabe que a gente tem um conforto, a gente sabe que vai passar. Ela é momentânea. E estamos aqui por um tempo também, né? Não é eternamente, a dor não existe, né? Depende de como a gente encara. Né? Mas eu vejo que eu acho que tem saída no sentido de que quando você compreende essa dor, né? E aí você não dimensiona mais, né? Que tem pessoas, né? Eu acho que nem sou assim, e quando você fala, vai contar uma coisa que você está passando, uma dor física, ou sei lá, algum problema, a pessoa sempre tem a mesma dor em dimensão muito maior, né? É comum. Potencializa. Ah, mas comigo... Então, a gente vê que depende da pessoa, né? Depende da pessoa, ela carrega mais na tinta, né? E ela aumenta mais aquilo, quer dizer, você coloca muito mais areia no seu caminhão do que você pode carregar. Então, eu acho que existe uma forma, a gente vê pessoas com sofrimento extremo, físico, material, né? E a gente repara, caraca, se eu estivesse no lugar dele, eu estaria desesperado. Então, a gente vê que existe, né, uma forma de você saber lidar melhor com isso, né? Tá certo. O seu som tá baixo, hein?
Aí depois você... Vou aumentar, tá bom. Tá bom? Aqui, aí ele continua dizendo assim: para reduzi-lo, basta que realizemos um trabalho educativo nessa direção, através de um estudo do psiquismo humano. Chegaremos melhor às causas e aos mecanismos que produzem esse transtorno íntimo, bem como a melhor maneira para solucionarmos essas questões tão relevantes para a felicidade do espírito. Aí ele continua: como é um assunto de interesse geral para a sociedade contemporânea, procurarei me socorrer também dos ensinos da doutrina espírita, codificado pelo célebre pedagogo francês Allan Kardec, visto que, sem a visão reencarnacionista, não lograríamos chegar mais profundamente às causas de muitos sofrimentos humanos. E essa visão reencarnacionista realmente ela nos auxilia muito a entender, né, até esses sofrimentos, porque senão o que aconteceria se a gente não tem essa visão reencarnacionista tão assim tão trabalhada, nós trabalharmos essa visão, nós entendermos e aceitarmos, entendermos não, aceitarmos a reencarnação. Se a gente não aceita a questão da reencarnação, Alberto, como é que a gente fica? Tá sem som. Estou aqui. Mas são 15? Deve demorar muito. O conceito da reencarnação, né? Ele nos esclarece em vários aspectos, né? A gente sabe que nós estamos aqui no mundo de provas e expiação, de forma que, quando chegarmos ao mundo ditoso, questões que nós estamos analisando serão bem diferentes deste irão. Porque, no mundo de um espírito puro, nós estamos resolvidos das nossas questões. E a gente sabe que a gente passa aqui é fruto do no passado. São situações que amealhamos no passado e, óbvio, que tem causa e efeito, e estamos nessa oportunidade reencarnatória para podermos fazermos o ajuste. Né? E essa sofrimento é uma questão muito individual. Cada um tem a sua forma de vivenciar isso. E no caso, o sofrer, você, conforme vai crescendo, você vai mudando a sua forma de enxergar. Quando você vai se esclarecendo espiritualmente, você vai mudando o teu olhar. Coisas que eu sofria no passado, hoje eu não sofro mais. Aquilo, para mim, já passa menor carga, com menos influência na minha intimidade. Certo. É óbvio que carregamos muitas coisas que precisamos ainda dar conta. Ainda não somos seres completos, estamos em amadurecimento espiritual. Mas o sofrer, em relação à questão da reencarnação, é muito aquilo que amealhamos. Desviamos-nos das leis de Deus no passado. Hoje precisamos fazer o reajuste. E nós estamos aqui por aproveitar essa oportunidade que Deus nos deu de encarnarmos para vivenciarmos da melhor forma possível. Tá certo. Então, aí ele continua aqui o seguinte: comentário sobre psiquismo humano. Ele diz assim: alguém está com o microfone ligado, está retornando. É você, Alberto. Aí ele continua assim: a doutrina espírita explica que a origem do espírito se perde no tempo. Isso a gente sabe, né? Ele é um produto originado da essência espiritual criada por Deus em época remotíssima e destinada a um processo de constante aperfeiçoamento. O princípio espiritual, ao mesmo tempo em que realiza experiências, auxilia o desenvolvimento dos reinos mineral, vegetal, animal e virá individualizar-se no homem. Isso é importante a gente entender, né?
e muitos de nós, creio que entendemos bem isso daí, porque muita gente às vezes para e pensa assim, eu fui uma pedra. Não, é o princípio, como ele diz aqui, o princípio espiritual que passa por vários, né, pelo reino, que realiza e auxilia o desenvolvimento dos reinos mineral, vegetal, animal, e vai por aí afora. A fase humana em que nos encontramos, em completa individualidade desse princípio espiritual, recebe o nome de espírito, portador de pensamentos contínuos e de consciência que lhe faculta já responder pelas suas ações. Aos poucos, o espírito, começa a se desenvolver nas fímbrias mais íntimas dessa estrutura espiritual certas capacidades resultantes das inúmeras experiências adquiridas através do tempo. Então, é como se fala, somos herdeiros de nós mesmos. Então, a gente vai acumulando muitas das experiências, né? Vão se desenvolvendo os instintos, as percepções, os pensamentos, a inteligência, as emoções, os sentimentos e outras possibilidades do espírito. São as chamadas funções psíquicas do ser humano. Então, tudo isso a gente vai desenvolvendo ao longo desse trajeto, ao longo dessa caminhada, tá? Estas irão adquirindo uma complexidade crescente com o aparecimento da razão, do bom senso, do conhecimento e do despertar gradativo da consciência. Então, quando a gente começa a entender que, como espíritos, nós vamos tendo vamos dizer, todas essas pedrinhas, né, essas pérolazinhas que vão desenvolvendo, tá? Até chegar até como ele diz aqui, aí aparece a razão, o bom senso, o conhecimento, o despertar gradativo da consciência. Tudo que acontece fica arquivado nesse repositório sutil chamado psiquismo, adquirindo as condições necessárias para configurar uma vida mental embrionária em seu início e cada vez mais complexa no passar dos milênios. Então, muitas coisas que hoje a gente observa e vê que a gente não pode mais fazer, né, no passado era comum. Né? Eu sempre brinco, aqueles de nós que somos da casa de Jesus Gonçalves, que seguíamos a Larico, para nós era normal e comum e era aquilo mesmo. Entrar, derrubar Roma e deixar banho de sangue ali. Era o que entendíamos. Hoje já não pode acontecer mais, embora aconteça. Em algumas nações, algumas tribos, né, algumas coisas assim. Né? Então, o que hoje a gente olha e às vezes a gente até fala assim, nossa, mãe do céu, isso para mim é chocante, né? Geralmente, segundo os psicólogos, psiquiatras e estudiosos falam, geralmente quando alguma coisa que você vê no outro te abala bastante, é como se ele como se ele fosse teu espelho. Opa, alguma coisa, né? Isso que está me incomodando, por que isso está me incomodando? Porque isso deve estar mexendo com aquele psiquismo meu, vamos dizer assim, o psiquismo talvez mais primitivo que eu já tive, né? E que o outro, de repente, me faz como que acordar, como que ver aquilo ali. E é o que ele diz aqui. Ele diz assim, todo ato, toda experiência fica registrado e passa a integrar o patrimônio crescente e inalienável do espírito. Todo ato, tá? Toda experiência fica registrada, está ali registrada. Não tem como. Por isso que muitos falam, muitos espíritos, né, amigos espirituais, aqueles que vêm trazer mensagens para a gente, fala que a maneira mais fácil, às vezes, dos obsessores nos encontrar é exatamente quando a gente está com aquele painel aqui, né, bem escrito, sou orgulhoso, acabou. Né, porque está registrado, está tudo registrado ali. E se a gente não presta atenção, nós vamos encontrar os afins.
né? E aí vai cair, né, Jacira, naquela questão que nós estudamos hoje, né, Jacira, Carmen, não sei se mais alguém viu, estudamos não, que nós assistimos das bactérias espirituais, dos vírus espirituais, que existem, né? Então, assim como temos essas bactérias, né, materiais, nós temos esses elementos espirituais que vão o quê? Vão nos atacar, né? Vão tentar tomar conta do nosso psiquismo, né? Porque se a gente realmente não entra, o que a Jacira, eu gosto que a Jacira sempre fala, né? Orar e vigiar. É orar e vigiar, né, Jacira? Pode falar. Tá. Então, exatamente, é o vigiar e orar o tempo Vigiar e orar o tempo inteiro, né? E é o tempo inteiro, né? Explicou, né? O que ele explicou, né? É. Porque os nossos pensamentos é que dão abertura para essas bactérias espirituais. Verdade. E é a ferramenta que a gente tem, né, Jacira? É o vigiar e orar, para a gente não cair realmente, vamos dizer, como se diz, né, nessa esparrela, não cair assim, quando a gente vê, escorregou na casca de banana. E alimento, aí a gente culpa a banana. Essa palavra, então, a gente dá alimento para essas bactérias. A gente dá alimento, Alimento. A gente alimenta, e enquanto a gente não mudar nosso padrão vibratório, nosso padrão mental, eles vão ficar nos roubando energia, nos roubando a paz. Isso aí. Com certeza é exatamente isso, o sofrimento vai ser muito maior. Com toda certeza. Vão ser esses ladrões, né, que roubam, os ladrões que está lá em João, que fala, que roubam o quê? A nossa paz, a nossa tranquilidade. E, ao mesmo tempo, o que acontece? Nós colaboramos, porque a gente não se cuida, né? A gente a gente higieniza as mãos, escova os dentes, toma banho, mas a mente, isso aqui que precisa lá dentro ser higienizado, a gente não faz isso. E se a gente não fizer isso, a gente não interrompe esse circuito. Não interrompe esse circuito. E até eu me lembro que a Érica, semana passada, ela falou sobre o Ponopono. E aí eu comprei o livro e estou lendo. É muito interessante, né? As palavras que ele fala, né? Eu sinto muito, me perdoe, eu sou grato, eu te amo, sou grato, vai dependendo, né? E isso é o quê? Você vai trabalhando o seu cérebro. É o vigiar e orar. É o quê? Nas dificuldades que a gente enfrentar, é a prece. Nós temos o recurso da prece. Se a gente sente que aquele momento parece que vai batendo aquela angústia, vai batendo aquela tristeza, vai batendo aquilo tudo, parar e falar assim, eu tenho, como foi a pergunta dele, é possível sofrer menos? É. Isso mas esse verbo que a gente utiliza, né, a gente tem que acreditar que é possível sim, né? E é o que ele continua aqui. O psiquismo do homem de hoje, portanto, é o produto elaborado de uma seiva espiritual que sofreu um considerável aperfeiçoamento através de períodos imemoriais de sua história, mesmo através dos reinos da natureza. Ou seja, quando atinge um nível de complexidade máxima em um reino, passa para o nível mais inferior do reino seguinte e assim sucessivamente até atingir a fase humana. Se entre o reino mineral, no reino animal, no reino vegetal, há toda esta evolução, imagine nós. Nós vamos tendo essa evolução. Se antes provocávamos muito sofrimento, hoje, com toda certeza, eu sempre falo, né, para o pessoal, gente, hoje é a melhor reencarnação nossa. É a melhor. Não, com toda certeza. Agora, o que eu vou fazer dessa melhor reencarnação vai depender da minha postura, da minha atitude, da minha ação, da minha confiança, dessa fé em Deus, eu olhar e falar assim, não, dessa vez o carro vai andar. Antes a gente empurrava, né?
Mas dessa vez o carro vai andar. E é o que ele está dizendo aqui. E ele diz: é através das reencarnações sucessivas que surgem as experiências necessárias que irão possibilitar o desenvolvimento gradativo dessas conexões mentais, né? Então, essas reencarnações sucessivas que a gente vem ao longo deste tempo, com toda certeza, está fazendo conosco, está provocando em nós crescimento. Então, a nossa reencarnação, né, durante o estudo, né, nos nossos estudos, nós vamos falar também sobre a questão da gratidão. Como precisamos ser gratos. Mas por que, Lúcia, sermos gratos? Vamos lá, pode falar. Não. Eu volto em você, tá bom? Você tenta... Congelou. Mara, por que sermos gratos, Mara? Eu acho que exatamente pelo que você estava falando, por essa grande oportunidade de termos essa melhor encarnação. Essa oportunidade da reencarnação sem som. Eu acho que já a grande gratidão. Isso aí, né? Por nós estarmos na nossa melhor reencarnação, a gratidão é importantíssima. E tendo esse conhecimento, né? Que hoje em dia a gente quer esse conhecimento. Está disponível para a gente, que antes não estava, agora está disponível e nós queremos. Eu acho que é a grande gratidão. Isso a aí. Vida, né? Isso mesmo. E ele continua aqui: um único ressentimento, por exemplo, poderá acionar a memória, os pensamentos e as emoções, promovendo uma atitude negativa na mente humana e gerando, com isso, sofrimento para o indivíduo ressentido. Por que o ressentimento nos machuca tanto, Amanda? Rô, porque quando a gente se mantém... Boa noite para todo mundo. Boa noite, querida. Porque quando a gente se mantém no ressentimento, a gente fica preso naquelas sensações, naquela vivência, né? E a gente fica preso ali e não consegue caminhar. Você não perdoa a pessoa, você não se perdoa. E é difícil de você caminhar e continuar a sua trajetória se você se mantém preso ali. Né? Hoje em dia, até mesmo a neurociência, ela vem estudando cada vez mais a neurociência, a psicologia e várias outras ciências, elas vêm estudando o quanto que a gratidão, ela modifica nosso cérebro e permite que a gente faça conexões muito mais saudáveis, né? Então, assim, independente de qualquer pensamento religioso, que a gente já consegue reconhecer o quanto é importante a gratidão, a própria ciência vem corroborando com esse pensamento, né? De ser grato, de perdoar, são coisas muito positivas. Isso aí. E aí, eu vou dar só uma paradinha aqui, deixa eu ver aqui. Nesse livro, O Sentido do Sofrimento, é um livro do Milton Menezes, tá? E aqui eu vou pegar um título que não é um capítulo, que faz parte do capítulo. Deixa eu ver aqui qual o capítulo que ele coloca. Não é a subjetividade da dor, não. Só um pouquinho. Tem o sofrer diante das doenças graves, que ele coloca. É o capítulo 3, o processo do sofrer, como se atravessa a experiência do sofrimento. E ele traz aqui um item assim: eu não me conformo.
Alguém já ouviu isso daí várias vezes? Eu já ouvi, e de mim mesmo, né? Eu não me conformo. Ele diz assim: o principal motivo da experiência de dor e sofrimento diante das situações da vida parece repousar no que chamamos ilusão da fragmentação. O homem tende a viver a ilusão de que as dimensões que o constituem, física, psicológica, social, espiritual, etc., são separadas. E, além disso, de que a realidade física é a mais importante. Por isso, o grande sofrimento, tá? Não está no livro, não, tá, Alberto? Isso é outro livro que eu estou lendo aqui. Por isso, o grande sofrimento em muitos de nós, porque nós achamos que a realidade física é a mais importante. E quantos de nós, muitas vezes, gastamos nossas energias exatamente nesse processo, né? De que, como eu acho que a realidade física é a mais importante, a vida material é a mais importante, eu acabo sofrendo por isso, né? E ele continua: essa ilusão, repetidamente reforçada, resultou no esquecimento das dimensões espirituais e suas necessidades. A priorização das necessidades da dimensão do ego individual arrastou o homem para a busca incessante da concretização de prazeres relativos às dimensões mais materiais. Então, como o homem ele quer concretizar esse materialismo dele, ele esquece da sua dimensão espiritual e de suas necessidades. Quais são as nossas verdadeiras necessidades, Maria Inês? O que Maria Inês tem a dizer? Tá aí, Inês? Vou passar então aqui para Lúcia. Quais são as nossas verdadeiras necessidades? Estão me ouvindo agora? Tá, pode falar. Ó, vou deixar sem imagem. Bom, as nossas verdadeiras... Só um pouquinho, me ouvindo? As nossas Só um pouquinho, Inês. Fala, Maria Lúcia. Fala, Lúcia. As nossas verdadeiras necessidades neste momento é estarmos em evolução. É procurarmos nos esforçar o que puder para que a gente não desvie do caminho. Para a gente poder fazer a nossa evolução, o nosso crescimento e a nossa transformação moral. Essa é a nossa primeira necessidade. E aí, através desse esforço, a gente vai conseguir se olhar de frente com o outro, percebê-lo como um irmão e amá-lo como a nós mesmos. Mas, para isso, a gente precisa estar no caminho. Eu acho que essa é a primeira necessidade. Certo. Inês, Maria Inês, o que você falaria sobre a questão das necessidades? Para Maria Inês. Olha, as nossas verdadeiras necessidades estão no conhecimento de nós mesmos, né? Quando nós nos conhecemos, né? Tentamos ainda nos conhecer e vivendo essa reencarnação, que essa é a melhor oportunidade que nós temos, né? Através do conhecimento que nós já temos um pouco adquiridos, né? E através da lei de amor, né? Da nossa doutrina, nós vamos, aos poucos, nos tornando pessoas melhores, né? Convivendo melhor conosco mesmo, né? E aceitando as limitações do dia a dia, né? Não sei se você está escutando, tá? Estou ouvindo, pode falar que estou ouvindo. Não. Do dia a dia. Inclusive, quando você falou em termos de ilusão de grata, eu escutei uma palestra, achei muito interessante isso. E nós ainda nos iludimos muito pelo nosso lado vaidoso, nosso lado do orgulho. Então, desde o dia que nós passamos a nos
não termos mais essa ilusão, ou melhor, nós não iludirmos mais, né? Nós poderíamos até comemorar como fazendo uma festa, né? Porque essa ilusão foi criada por nós mesmos. E nós estamos num verdadeiro crescimento espiritual. E, para isso, nós temos que, todo dia, como a amiga fala, orar, vigiar e perseverar nessa vontade de estarmos tentando fazer o nosso melhor, mesmo que não saia muito certinho, mas a nossa consciência já vai nos acusar e nós vamos tentar nos melhorar mais ainda. Isso mesmo, né? E aqui, continuando, o Milton, ele diz assim, né, sobre a questão que quando vivemos a ilusão, né, de que as dimensões que o constituem, física, psicológica, social, espiritual, são separadas, e além disso, de que a realidade física é a mais importante. E ele coloca, essa ilusão repetidamente reforçada resultou no esquecimento das dimensões espirituais e de suas necessidades. A priorização das necessidades da dimensão do ego individual arrastou o homem para a busca incessante da concretização de prazeres relativos às dimensões mais materiais. Às vezes, o ego tem a sua importância, claro, tem a sua importância, mas muitas vezes nós nos deixamos arrastar, né, pelo ego, né, e é onde vamos encontrar muitas barreiras, é onde a gente muitas vezes vai deparar com o quê? Com os sofrimentos, porque muitos dos sofrimentos, ou quase na sua maioria, e o Jason Camargo ele coloca que o sofrimento é uma criação, muitas vezes é uma criação nossa. Porque às vezes a pessoa pode estar com uma enfermidade e não necessariamente está em sofrimento, né? E muitas vezes, porque deixamos essas necessidades, né, do nosso ego inflar muito, sofremos. Né? É como aquela coisa, como aquela questão, desculpa, se eu fico com muita expectativa que o outro vai atender o que eu quero, eu vou sofrer, porque às vezes o outro não vai entender o que eu quero dele, né? E o nosso sofrimento bate exatamente nisso aí. E aqui ele ainda diz, né, ele traz um pedacinho que é de Joana de Ângeles, que está em plenitude. Diz assim, Joana fala, ademais, há aquisições que proporcionam prazer em um momento, para logo se transformarem em dores acerbas. Eu achei, essa aqui é um pedaço da frase. Eu vou ler todo ele para a gente trabalhar um pouquinho do que ela fala aqui. E o responsável por esse resultado é a ilusão. A maioria dos sofrimentos decorre da forma incorreta porque a vida é encarada. Na sua transitoriedade, os valores reais transcendem ao aspecto e à modificação que geram prazer. Aqui está falando, Joana está falando, que a maioria dos sofrimentos decorre da forma incorreta porque a vida é encarada. Flávia, de que forma a Flávia busca encarar a vida dela? Eu busco encarar de forma leve, não esperando muito do outro e sempre tomando conta do que eu faço. Porque também a gente sofre muito por conta do outro. Acho que, né, o que vem de fora. Uhum. E a gente não pode deixar isso. Certo. Adriana, como a Adriana traz, como a Adriana tem encarado a vida da Adriana? Tá como eu tenho encarado? Oi, não, eu estava custando a botar o som. Eu tenho encarado a minha vida como uma grande roda gigante, um grande aprendizado. Hoje, já aprendendo a doutrina,
eu digo que eu estou muito mais sensível. Antes, sem o conhecimento, vinha aquele sentimento, né, que vocês estavam comentando antes, do não é justo, né? Uhum. Mas agora não. Agora eu entendo que tem um porquê, mas ao mesmo tempo eu fiquei muito mais sensível. Como é que a Adriana está encarando? Encarando que eu tenho altos e baixos, às vezes a minha vibe, orar e vigiar, é na questão de eu tenho que tomar conta da energia que eu estou trazendo ao meu redor, porque isso é que vai me levantar ou me derrubar. Então, é assim que a Adriana está encarando a vida. Tá certo, né? Porque, eu até repetindo que a Joana coloca, que a maioria dos sofrimentos decorre da forma incorreta porque a vida é encarada. Na sua transitoriedade, os valores reais transcendem ao aspecto e à motivação que geram prazer. E Milton continua dizendo, como resultado dessa ilusão, o homem acaba por acreditar-se destinado à conquista de todas as formas de satisfação das sensações mais densas. E aí é onde a gente vê muito sofrimento, porque o homem vai achar que ele precisa, o homem, quando eu falo nós, muitos de nós, vamos achar que temos que conquistar todas as formas de satisfação das sensações mais densas. Temos que conquistar tudo. Fala, Adriana. Hoje, por coincidência, aquele nosso irmão que faz a meditação, qual é o nome dele? Haroldo. Esqueço. Haroldo. Isso. Eu vi hoje uma página dele que estava falando quando você excede na emoção, o perigo é quando você entra no desequilíbrio, é quando ele está excedendo naquela emoção. Essa a nossa preocupação. A mim me parece ser o principal, porque o emocional, ele vem, né? Cada vez estamos mais sensíveis justamente por entender. Agora, controlar esse limite, né? O transcender. Isso daí que é a chave. Eu vou até aproveitar isso que você falou do limite e Marcelo. Oi. Como controlar esse limite nosso? Eita! Como controlar o nosso limite? Os nossos limites. Como a gente controla isso, Marcelo? Como é que a gente vai controlar esses limites, da onde a gente pode ir, da onde a gente não dá para ir? Como é que eu faço isso? Eu acho que eu tenho que pensar que o meu limite ele não pode nunca exceder a vontade também, né, do próximo, né? Eu não posso querer algo para o outro, algo que eu não quero para mim. Né? Acho que basicamente isso, né? Acho que se a gente não fizer, né, nenhum mal para o outro, né? Acho que a gente também não vai querer para a gente, né? Isso. Acho que é basicamente isso. É basicamente isso. O caminho é esse, né? Eu estou vendo que a Érica está aqui. Érica, como trabalhar essa questão de não exceder alguns limites na nossa própria vida para não gerar para nós sofrimento? Hoje eu só estou com perguntinha fácil, né? Eu adoro isso. Oi. Boa noite. Boa noite, querida. Eu acho que, assim, vou voltar a trazer aquela situação que eu falei no nosso último encontro, da importância da nossa escutatória. A gente precisa escutar a nossa alma. Ela sinaliza de diferentes formas, às vezes através de sintomas de doenças, às vezes através de desconfortos que a gente não sabe localizar a procedência.
às vezes através de um nervosismo, seja lá do que for, algo que te desequilibra. Então, aquilo ali é um chamamento para a gente ver que algo está sendo ultrapassado, né? Que algo não está sendo respeitado. Como o Marcelo falou, né? Que a gente está passando o limite que a gente deve para poder ter uma convivência saudável, né? Conosco e com o outro. E se a gente ter esse momento de observação, né? E de se permitir realmente sentir, a gente vai perceber que ali tem algo a ser ajustado. E se a gente perguntar para a nossa alma, se a gente não cair na armadilha da projeção, né, de ficar projetando direto no outro, e vai projetar, né, mas assim, trazer para a gente a pergunta, o que esse outro me incomodou tanto, a gente vai se conhecendo, né, e através do autoconhecimento, a gente vai ver até onde dá e até onde não dá mais. Tá certo. Eu sei que a minha amiga Márcia Carolina está aí, se não quiser participar, eu vou entender, se quiser ligar o microfone. Como a Márcia tem ouvido a própria alma? Você pode responder, Márcia? Gostaria de responder? É só ligar o microfonezinho. Se não quiser mostrar a câmera... Oi, fala. Liga o microfone aqui que eu não estou conseguindo. Pronto, estou falando. Estou te vendo. Te amo. Oi. Oi, querida. Como Pode repetir? Posso. Como a Márcia vê, assim, a sua alma, Márcia, como a alma da Márcia está trabalhando, que eu sei, as dificuldades que você está passando, como você está trabalhando essas dificuldades, né? Não se deixando abater pelo sofrimento, mas tendo forças. Da onde você está buscando essa força? Primeiro, pela minha fé. Eu tenho muita fé. Segundo, pelo Espiritismo, que me ensinou muito. E minha resiliência. Cada dificuldade que eu passo, parece que eu fico mais forte. E eu não me deixo abater. Eu enfrento. Encarando mesmo tudo. E fico de pé. Às vezes caio, mas no mesmo dia, no dia seguinte, eu já estou de pé de novo. Porque tem que continuar, né? Afinal, nós estamos num planeta de provas e expiações, onde a dor ainda prevalece. Verdade. Mas eu estou aguentando firme. Tá certo. Eu sou uma pessoa de muita fé, graças a Deus. E o Espiritismo me abriu muito a minha mente. Sei pouco, né? Mas o pouco que eu sei já trago para a minha vida, para eu viver aqui fora, né? Isso. Ai, como foi bom te ver. Te amo. Também, olha, eu gostei. Muito bom te ver, meu amor. Tá? Também é um você. Aí ele continua aqui. Como resultado dessa ilusão, o homem acaba por acreditar-se destinado à conquista de formas, como eu falei, né? De todas as formas de satisfação das sensações mais densas. Julga-se detentor dos direitos à posse das coisas como forma de justiça ou merecimento diante de valores sociais ou culturais de diferenciação. Essa atitude íntima costuma levar o homem à procura desenfreada, irresponsável e egoísta do que é melhor para si, em detrimento dos outros. Será que a gente está vivendo muito isso daí, gente? Esse homem que está em busca desenfreadamente e de forma egoísta, agora, durante essa pandemia, será que a gente está vivendo muito isso? Ana Brito, seu microfone está bom? Ana Brito? Acho que não.
Responde então você, Carmen, por favor. Essa procura desenfreada do homem, tá? Em detrimento do outro. E eu queria que você fizesse um link com essa própria pandemia, com esse momento que a gente está vivendo. Bom, é tudo isso aí que essa obra aí falou, a questão da ilusão, né? E nos traz essa questão do egoísmo, né? De acharmos que tudo nos pertence, o apego às pessoas, apego às coisas quando não conseguimos, e aí gera uma insatisfação, uma ansiedade muito grande, porque as pessoas não nos pertencem, as coisas não são nossas eternamente, e quando alguma coisa nos tira dessa zona de conforto, e nessa pandemia, que a gente tem que ficar em casa, que a gente tem que se cuidar, que tem que usar isso, tem que usar aquilo, né? Senão a gente pode gerar um desconforto muito maior para a gente, muito maior para os nossos familiares. Então, tudo nos leva nesse caminho do egoísmo. E eu vejo a questão da nossa materialidade na nossa espiritualidade. O quanto nós realmente entendemos que somos espíritas e o quanto nós achamos que as coisas nos pertencem eternamente, inclusive as pessoas também. Então, o sofrimento está naquilo que eu não tenho agora e que vai me gerar um desconforto. Então, passa pelo egoísmo, passa pelo orgulho, passa pela vaidade, todas essas chagas aí que a gente está cansado de ler, os espíritas que nos ajudam nessa jornada através das obras estão cada vez mais a gente adentra, a gente mergulha nessas obras. Olha, é tudo girando em torno do egoísmo, em torno do orgulho, em torno do apego, que é a ilusão de acharmos que detemos as coisas, detemos as pessoas, nos geram sofrimento. Então, eu boto numa balança o quanto eu estou sendo materialista enquanto eu entendo que eu sou espiritualista. Eu vejo assim, quando a gente entra nessa questão do apego, das coisas que nos pertencem, quando a gente não tem, pessoas que perderam emprego, pessoas que perderam entes queridos, então isso tudo gera um desconforto e um sofrimento, que é a tônica aí do nosso estudo de hoje, né? E entra no limite, o quanto nós estamos nesse limite que o nosso colega falou, quando a gente gera um desconforto para o outro, né? Então, eu vejo a questão sempre no egoísmo, e a gente vê que no panorama mundial a chaga, você achar que aquilo te pertence eternamente, achar que eu tenho aquilo, eu tenho direito de ter essas coisas, eu tenho direito de... a coisa do direito, do dever, entra todas essas questões. Eu não sei se eu respondi. Não, sim, claro. Mas é uma coisa que no começo eu estava pensando. Isso, e ele continua assim, né? Essa atitude íntima, né? Porque o homem julga-se detentor dos direitos, a posse das coisas, tal. Ele diz, essa atitude íntima costuma levar o homem à procura desenfreada, como eu disse, irresponsável e egoísta de que é o melhor para si em detrimento dos outros. Daí vem a reação de ira, revolta e inconformação diante da negação ao atendimento de suas necessidades pelas situações da vida. Então, essa inconformação, essa revolta, porque muitas vezes nós não conseguimos obter aquilo que a gente acha que é necessário na nossa vida, Ana Paula, acaba nos levando exatamente para este sofrimento, essa dor. É porque muitas vezes eu sou inconformada, eu fico revoltada e nos levando para isso. Que caminho a gente poderia seguir? Espera aí, tá me ouvindo? Estou, pode falar. É interessante porque hoje a gente está começando uma semana, né? E
E aí os estudos que eu tenho feito em vários locais, vários lugares diferentes, e os estudos vão se completando, né? Eu acho que eu diria que aquela questão que nós estudamos ontem do Livro dos Espíritos, a 912, que diz que a gente precisa praticar a abnegação. Foi um estudo que falou da prática, e para a gente praticar, né, algo que é fazer um exercício, que a gente ainda não sabe renunciar a si mesmo, fazer essa renúncia plena, né? É verdade. A gente tem que fazer pequenos treinos, né? Tudo para ter prática. Um outro estudo que eu fiz em outro grupo, eu preciso treinar, né? E para eu treinar, o treinamento para cada um de nós, né? Dentro das nossas, por isso que eu acho assim formidável a misericórdia divina, ela está nos convidando, né, na pandemia, a todos, não é um convite para que todos nós possamos, de forma individual, fazer pequenos exercícios individuais e coletivos, e para cada um, dentro da medida de cada um. Então, se a gente pudesse aqui trocar figurinha, a gente até está trocando um pouco, mas cada um de nós vai ter uma história, uma situação, um convite para você treinar esse movimento de fraternidade, de solidariedade, de se libertar um pouco desse ego, né, desse enclausuramento, e olhar para o outro, e ver no outro aquilo que você também necessita. A gente consegue fazer um autoconhecimento através das oportunidades que cada um, não sei se também vai depender muito do olhar e do quanto você está atento para observar os convites que estão sendo feitos. Eu vejo os fenômenos mediúnicos assim, apesar da casa estar, a gente diz assim, a casa espírita, né, tá fechada em função, mas os fenômenos estão sendo imensos e intensos, desde que nós consigamos olhar. E isso dá um alívio, né, e é libertador. Claro que a gente não vai, se a gente fizer isso, a gente ainda sofre, por quê? Porque a gente não consegue entender, ainda presos às questões da matéria. Nós estamos despertando para uma realidade que passamos muitos séculos presos na matéria. Estamos na matéria, isso essa questão de estarmos na matéria já nos faz realmente ter necessidades materiais, e são pertinentes ao momento que a gente está vivendo. Mas estar no mundo, né, e conseguir se libertar e viver nesse equilíbrio, eu vejo hoje Deus assim, fazendo um grande convite para a gente conseguir identificar em nós aonde está o nosso egoísmo maior, aonde está aqui, eu preciso exercitar isso, preciso fazer isso, preciso treinar aqui. E aí, para fazer treino, exige, como a gente estudou ontem, né, esforço. Aí tem lá a questão que diz que a gente tem muito pouca vontade, e é verdade mesmo. Essa eu não esqueço. Tá, o esforço que a gente precisa fazer, a vontade que é pouca ainda, a verdade, infelizmente ainda, verdade. A gente tem que reconhecer, a gente bota um monte de desculpa, né? Isso, e a gente bota as desculpas para se boicotar, né, na verdade. E quando a gente consegue avançar, a gente se liberta, a gente se sente vitorioso. Então, assim, não ter medo, né? Confiança, como a Márcia falou belíssimamente aí, da vida, né? Cada um trazendo a sua experiência, essa confiança em Deus, e mergulhar mesmo, porque o Evangelho de São Jesus, nenhum de nós, né, está passando, tem lá uma passagem que eu também estou estudando, até um estudo muito interessante da Bíblia mesmo, que fala lá dos odres, né? Ninguém tem o odre, o vinho, né? Vinho novo em odres, né, novos. Então, nenhum de nós está recebendo uma bagagem de situações reencarnatórias que nós não tenhamos condições de suportar. Todos nós temos oportunidade de vencer, mas depende da vontade, da vigilância, da conexão com a espiritualidade que a gente... Graças a Deus estamos fazendo isso aqui, né? Quando a gente
troca um com o outro. Né? Então, é por aí. Isso aí, muito, muito bom mesmo. E aí ele aqui continua assim: se a negação vier por meio da atuação de outros indivíduos, podemos identificar reações de agressividade e violência na tentativa de restabelecer aquilo que ele julga ser seu de direito. Esquece-se da transitoriedade desses valores, como diz Joana de Ângeles, fazendo com que a vida gire em torno deles. Pela imaturidade psicológica em que nos encontramos, ainda permitimos que atavismos sociais e hábitos culturais reforcem e cristalizem essa configuração de valores materiais, transformando-os em condicionamentos distorcidos que nos afastam da realidade espiritual do ser. Mas por que, Amanda, a gente continua cristalizando em nós esses hábitos que não são positivos, que não são bons, que a gente sabe que está criando para nós um sofrimento muito grande? Por que a gente faz isso conosco? Rô, eu acho que vem... Eu acho que a questão do esforço que a Ana acabou de falar e da vontade que é muito vacilante ainda, né? A gente faz pouco esforço e essa vontade, a gente enquanto humanidade, enquanto sociedade, né? É pouco esforço, pouca vontade. E outra coisa, a gente tem quanto de trajetória pregressa que a gente estava, assim, agora que a gente está começando a despertar, já era para ter despertado um tempo, mas agora que a gente desperta, então, assim, é muito tempo, são milênios aí para trás de comportamento nesse sentido, né, de se manter nos atavismos de hábitos indevidos. Então, assim, a gente precisa se transformar. Só que essa transformação não se dá de um dia para o outro. Então, por isso que a gente ainda está preso aos atavismos que tanto nos fala Joana, e a gente ainda mantém hábitos não salutares. Isso mesmo. Então, como são 20h34, eu vou fazer assim, tipo como se fosse uma atividade. Aí eu vou chamando aqui pela minha listinha negra. Ana, está funcionando esse microfone, Ana? Olha, está aberto. Não sei se... Ai, glória a Deus. Eu não fechei, não. Então, já fala alguma coisa assim sobre essa como eu perguntei a Amanda, por que muitas vezes a gente cristaliza coisas tão ruins na gente, né? Parece assim como se a gente, né, complementando, falando, como se a gente quisesse nos vermos sofrendo. Por que a gente ainda faz isso, Ana? Eu falo por mim mesmo, né? Toda vez que eu botei muita expectativa no outro, eu sofri. E sofro ainda. Porque o outro não pode ainda dar, entendeu? E também eu percebi que a gente não tem nada assim definitivo na vida da gente, que as pessoas não ficam para nem que desencarne, às vezes sai da nossa vida sem desencarnar, entendeu? Aí eu sofria muito por causa disso, que eu achava que tinha que ficar o tempo todo, mas não é. Depois que eu parei para analisar isso, eu me desprendi. Aí não é dizer que eu não sofro ainda, sofro. Mas eu tenho mais entendimento, mais compreensão, entendeu? Até de perdoar o outro. E de conviver com isso. Não é só, estou dizendo, um relacionamento íntimo, não. É também de filho, é de amigos, é de tudo na vida da gente. Então, eu não ponho muita expectativa, porque eu sei que não é definitivo. Tá certo. Eu não estou aprendendo, entendeu? Isso aí. Tá certo. Então, eu vou perguntar, tá?
vai dar tempo, né? A cada um. Adriana, o que você diria como gratidão para a Adriana? Que bom que você está se dando a oportunidade de se amar. Eu sou grata por isso. Alberto, o que você diria de gratidão para o Alberto? Está sem som. Alberto, eu sou grato por você ser perseverante, buscar sempre vencer cada momento, por ser sempre aquele que está sempre perseverando. Eu sou grato pelo Alberto por essa perseverança. Certo. Amanda, o que você diria para Amanda como gratidão? O que você diria para ela? Amanda, obrigada pelas escolhas que você tem feito. Muito bem. Ana Brito. Eu falo, Rosângela, para mim mesmo que eu erre, porque eu erro muito, eu falo, que bom que você vai aprender. E sou grata, né, pela oportunidade, entendeu? Porque cada dia é uma vivência, é um aprendizado diferente. Então, eu sou muito grata. Logo que eu acordo, eu agradeço a Deus, né? Por estar ouvindo os pássaros cantar, estar vendo o sol. Tem gente que não vê, que não ouve. Por poder andar, mesmo com o corpo que eu tenho, que eu agora me aceito, entendeu? Eu sou feliz, eu danço, eu brinco, entendeu? Tenho amizade, eu sou feliz. Não sou plena, né? Que a felicidade não existe, mas é relativo, eu sou. Que bom. Ana Paula. Não está saindo som. Espera aí. Não estou conseguindo. Está falando, pode falar. Tá? Me ouvindo? Tô. Agradecer a Ana Paula por estar atenta, sendo disciplinada à proposta aquilo que você combinou e que você está conseguindo vencer a si mesmo, conseguindo vencer os temores da encarnação que foi proposta e que eu tenho certeza que eu vim com muito medo, viu? Eu vim, assim, com bastante medo, mas a cada dia agradecendo muito por estar vencendo, né? E estar atenta aos sinais e a certeza de que a gente não está só, né? Então, isso aí dá uma segurança imensa, fortalecer isso. Agradeço a Ana Paula por estar vencendo a si, digamos assim. Ótimo. Érica. Érica? Oi, agora que abriu, não estava abrindo. Tá certo. Eu sou grata, Érica, por estar com uma visão mais flexível em relação às questões que precisa modificar e por ela ser tão perseverante. Sou grata, Érica. Tá certo. Carmen. Eu vou fazer igual o Pedro Camargo, que nos diz que todos os dias a gente tem que se dar os parabéns por aquilo que a gente conseguiu naquele dia. E hoje eu me dou os parabéns pelo aprendizado de hoje, da sua aula, com certeza, e da aula que eu assisti do Elias. Eu também. Jacira. Eu sou grata, Jacira,
por não desistir de continuar aprendendo e continuar, mesmo sabendo que eu não sou perfeita, mas não desistindo nunca. E procurando sempre, cada vez mais, estar atenta aos conhecimentos que me chegam. Muito bem. Mara. Que isso? Eu sou grata por não desistir. Eu tenho bastante dificuldade de participar, mas eu estou me enfrentando. Oh, que ótimo! É ótimo. Isso é muito bom. Nossa. Isso. Muito bom Obrigada. mesmo. Obrigada mesmo. Nada, imagina. Aqui somos todos nós numa corrente só, né? Vai chegar a minha vez também, mas vamos lá. Kátia, dá para falar? Se não der, escreve, que eu leio. É que ela mora mais por interior. Eu vou passar a Lúcia. Kátia, se não der, escreve aí que eu leio. Bota no chat. Lúcia. Lúcia, tá aí? Tá ouvindo agora? Tô, pode falar, tô ouvindo. Tá. Eu agradeço a Lúcia por me aceitar como eu sou. As minhas dificuldades, com as minhas incertezas ainda, mas sabendo que eu estou pronta para aprender o que for preciso para fazer essa transformação. Agradeço muito a Lúcia. A Lúcia é boazinha, me ajuda sempre. Ah, isso é bom, né? Isso é muito, muito, muito bom mesmo. Maria Inês. Eu sou grata pela Maria Inês, pelo dom da vida, por eu ser uma pessoa perseverante, por manter a minha fé, né? Embora com grandes desafios, e também por ter me proporcionado esse momento crítico que nós estamos vivendo, um momento de tanto estudo, de tantas meditações, de tantas reflexões, não só para a minha vida, mas para aqueles que estão ao meu lado, os que eu não conheço, os encarnados e os desencarnados. Então, tem sido uma verdadeira saída de zona de conforto. Eu sou grata por isso tudo. Muito bem. Kátia, está ouvindo ou não? O Marcelo falou? Falou, sim. Falou, Marcelo? Não. Não, Marcelo não falou, não. Marcelo não falou porque é ser grato, ele não falou. Mas ele não está aqui. Alô? Não, meu celular descarregou. Ah, então tá. Aí, Marcelo. Eu sou grato, primeiramente, a Deus, né, por estar falando com vocês, né, por estar tendo a oportunidade de fazer esse curso. Sou grato a Deus por tudo, né? Eu sou grato também, né, por fazer as boas escolhas, né, da vida, né, procurar sempre enxergar o lado bom, né, porque eu posso escolher, né, eu tenho essa oportunidade, né? Eu tenho discernimento, eu tenho livre-arbítrio, né? E cabe a mim fazer as minhas escolhas, né? Eu sou grato por isso, né? Poder escolher e por saber olhar para o melhor lado. É isso. Bem, alguém não falou? Só a Kátia, né? Porque acho que ela não está conseguindo e eu não estou vendo, não veio nenhuma mensagem dela para o chat, né?
Alguém mais não falou? Todos falamos? Não, falta eu. O que eu sou grata? Né? A Rosângela. A Rosângela, às vezes, é meia, assim, como é que eu posso dizer? Ela é, às vezes, um pouco medrosa. É interessante, eu vou confessar isso a vocês agora, teve um momento durante o estudo, eu não sei se é o próprio estudo, e eu tive uma espécie de temor, de medo, como se fosse assim, não foi nem taquicardia, que eu não tive taquicardia, não. Mas sabe aquela coisa assim, ai meu Deus, será que eu vou passar mal? Será que eu vou desmaiar? Será que. Sabe aquele será? Olha só como é a mente, né? E isso eu estou abrindo e estou falando para vocês, né? E daqui a pouco é como se fosse. Ele passou, a situação passou, né? E eu fiquei assim, quase que eu falo assim, gente, só um pouquinho que eu vou beber água, mas eu ia tomar um remédio. Olha só, né? Por que eu sou grata? Porque eu estou tendo a oportunidade de ouvir aqui de cada um de vocês aquilo que a Rosângela precisa muito, sabe? Então, eu sou grata à Rosângela também porque ela resiste, né? Ela resiste. Às vezes vem a coisa, ela vai, ela chora, se joga na cama, não sei, aquela coisa toda, mas ela resiste. E eu sou grata, porque eu estou tendo muitas oportunidades durante todos esses dias, os estudos, o contato com os amigos, o contato com vocês, e eu só posso ter gratidão, né? E a importância de cada um aqui em preencher o meu coração. E eu lembrei que a Márcia não falou, porque eu acho que a Márcia saiu. Né? A Márcia deve ter caído. Se a Márcia estiver aí, fala, tá, Márcia? Mas acho que a Márcia caiu. Né? Então, eu sou grata exatamente por estar com vocês. Porque se eu não estivesse com vocês nesse momento, com certeza eu estaria deitada na cama, ou ia tomar o meu remedinho, ia ficar aquela coisa toda, mas eu resisti. Eu resisti, mas porque eu tive quem ou quens. Não existe esse plural, mas eu estou inventando. Quem estivesse aqui me ajudando exatamente nesse processo. Porque até, acho que foi o Marcelo que falou que é aula. Não é, Marcelo. É reencontro, encontro, é escutatória, como a Érica falou, a gente conversou, eu e a Érica, é troca, é energia. Vai ter momentos em que alguém vai, as lágrimas, vai ter momentos em que alguém vai sorrir, vai ter momentos em que alguém vai falar assim, um para o outro, eu te amo, entende? E isso é o nosso encontro, né? Esse é o nosso encontro, essa energia que nós temos dentro de nós e que a gente está nesse processo de distribuição, mesmo por uma rede social. Mesmo assim, nós estamos distribuindo. E, além de distribuirmos entre nós, com toda certeza, distribuindo aqueles amigos desencarnados que, por algum motivo, está precisando também ouvir, está precisando também falar, mas ele fala pelo nosso pensamento ou ele fala numa energia positiva que joga dentro de nós. E essa é a Rosângela. Por isso que eu agradeço a Rosângela essa oportunidade que ela dá e está dando a todos nós de estarmos aqui nesse domingo, às 20h51, né? Conversando, trocando, falando, e tratando, e vamos tratar de muitas emoções. Eu não sou o Roberto Carlos, mas são tantas emoções, gente, que realmente é muito legal, tá? E eu gostaria das considerações de cada um, né? Porque eu sei que faltam 9 minutinhos, né? Alguém pode falar, puxa, mas em 9 minutinhos a gente podia fazer. Não, mas eu gostaria que quem quisesse se colocar, que se colocasse. Né? Olha, Rosângela. Fala, Maria Inês. Olha, a você
porque nós trocamos aqui muitas coisas, né? Pelos grandes desafios que nós passamos, pelo pouquinho que eu conheço, mas que eu te amo muito, por nossas colegas todas aqui, amigas, e que cada um tem um pensamento, e isso vai formando um tesouro, e aquele colar maravilhoso que a nossa colega falou, que está dentro dos nossos corações. Tá certo. Quem mais gostaria de se colocar? Pode se colocar. Sem dúvida, poder estar aqui, podendo falar dos nossos sentimentos, e como o colega falou, o que cada um falou toca fundo o coração da gente, porque é um sentimento conjunto. A gente está vivenciando a mesma história neste momento, que é a gente poder colocar para fora o que a gente está sentindo, que muitas vezes a gente se deixa calar por medo de não ser entendido. E aqui eu sinto que eu não preciso calar. Eu quero falar, eu posso falar, e esse sentimento me faz muito, muito bem. Eu agradeço a você por essa oportunidade e agradeço a cada um por me emprestar o ouvido um pouquinho para eu colocar para fora essa vontade de amar, que eu amo tanto. É tão bom amar. Bom. Amar vocês, amar a vida, é muito bom. Obrigada. Nada, querida. Quem mais? Amanda, quer falar? Oi. Oi. Então, quem quer falar? Então, deixa eu falar depois. Pode falar, eu falo depois. Pode falar, Carmen. Vou falar rapidinho. Eu agradeço a essas amigas, desculpa, porque eu sou sozinha, assim como você, né, Rosângela? Como a Jacira, tá sem som. como os muitos que estão tá aí. Com som. Eu sou sozinha, então a companhia de vocês me faz muito bem. E estou construindo mais amigos, né? Isso é muito importante. Muito bom. Que eu já fiz e que amo tanto, são minutos assim de muita felicidade, né? Eu agradeço muito pela oportunidade. Coisa boa. Fala, Amanda. Depois a Carmen fala. Eu só tenho a agradecer, porque realmente, como a Tia Lu falou, é um momento muito especial, né? Que a gente pode se colocar como se sente, como pensa, e o retorno que a gente sente, ainda que seja de maneira virtual, o sentimento não é nada virtual, né? Com certeza. Nada virtual, é muito bom, gente. Eu sou suspeita para falar, né? Carmen. Então, eu acho que é uma terapia de sentimentos. Fala mais alto um pouquinho. Ui. Vou tirar daqui. Agora melhorou, né? Melhorou. Acho que é uma terapia de sentimentos, né? É um espaço importante para nós, né? Eu acho que, em virtude eu acho que tudo tem um lado bom, né? A gente tem que ver essas benesses, né? Que a vida nos traz. Então, esse momento, de repente, se não fosse a pandemia, a gente não teria esse espaço aqui. Então, a gente tem que colher esses frutos que nos são doados pela espiritualidade, que dá sempre alguma coisa, e nos tira em detrimento de circunstâncias que não cabe a gente nem sabe por quê, mas nos dá um conforto, um alento, e eu acho que esse espaço é mais um, né? E que a gente só tem gratidão mesmo, né? Eu acho que é terapia dos sentimentos. Tá certo. Jacira. Para mim é uma terapia coletiva, tá? Todos nós aqui estamos nos colocando com sinceridade, sabendo que podemos conversar, que podemos nos colocarmos, sabe? Sem julgamento, sem nenhum tipo de problema. E fico muito feliz de participar no domingo à noite da terapia dessa, que faz a gente manter o pensamento mais afinado com o que é bom e com o que é belo. Quem mais? Obrigada. Eu queria agradecer, Adriana. Às vezes eu fico, às vezes não. Eu tenho esse negócio, eu moro sozinha, então tem dias que eu estou muito desanimada, muito. Hoje era um dia desse,
e eu estava brigando para entrar na sala, para conversar com vocês, e estou saindo muito feliz, muito mais forte, né? E eu fico assim, agradeço porque tudo que eu escuto, a Rô, eu sempre falo, né, Rô? Eu fico pensando à noite. E hoje eu tenho muito material para pensar. E eu agradeço por isso. Que bom, querida. Quem? Quem mais? Érica? Alberto? Eu estou saindo que a minha bateria está terminando. Tá bom, querida. Alberto? A gente sai agradecido, né? Pela troca. A gente chega, é como se fosse, a gente fosse fazer uma compra. A gente chega com a cestinha vazia, sai com ela cheia, né? Verdade. Está recolhendo só coisas boas, então a gente tem que agradecer muito ao grupo pela troca, cada um com o seu ponto de vista, com a sua experiência. Isso preenche a gente, porque eu já coloquei em outros grupos a necessidade que todos nós temos do pertencimento, né? A gente pertencer a algo. Então, quando a gente sabe que pertence a um grupo, que está buscando o entendimento de coisas que falam de nós mesmos, isso é muito bom. E a gente fala com tanta clareza, com tanta transparência, né? Então, cria-se uma intimidade muito boa. Isso é salutar demais. Eu saí daqui, a cestinha cheinha. Oh, coisa boa. Você quer falar, Maria Inês? Quer falar? Ah, desligou. Mara. Saímos recarregados, como o coleguinha falou. Oh, que bom. Mara. Não quero falar, não. Não? Você Obrigada. Gratidão. Não precisa agradecer, de jeito nenhum, tá? Ana Paula. Peraí. Estou conseguindo. Tá falando. Tá certo. Consegue me ouvir? É que tá difícil a ligação tá. Agradecer estar com vocês. Alguns eu já conheço, né? Outros eu estou tendo a oportunidade de conhecer, compartilhar sentimentos, né? Ouvir esse momento de ouvir o outro, de perceber que as minhas dificuldades não são só minhas, né? Muita coisa que eu sinto, muitos estão sentindo, e isso vai nos fortalecendo, a gente vai formando, né, um elo de união mesmo, né? E, assim, especialmente com você, há muito tempo que a gente não tem oportunidade de estar, né? E o meu coração, assim, eu fico muito feliz de estar podendo estar com você e estudar com você. Para mim, assim, é muito grato, porque mesmo que a gente já está distante há algum tempo, a nossa história é antiga, né? Nossa, é mesmo. Né? E agora nós estamos juntos, e muitos aqui, né? Muitos. Nossa, e com certeza, mesmo que a gente está conhecendo agora, não há acaso, né? Nós não estamos ao acaso. Então, assim, existe um propósito, e que é um propósito para somar e fazer com que todos nós possamos ser felizes com o que temos hoje, agora. Com todas as dificuldades, com todos os sofrimentos, mas vamos ser todos muito felizes juntos. Isso. Obrigada. Nada, querida. Érica. Acho que a Érica caiu. Não está aqui. Então, Lúcia, termina. Faz a nossa prece de encerramento, Lúcia, por favor. Deus, nosso Pai, de infinita bondade e amor, Jesus, nosso mestre e querido irmão, espiritualidade amiga que nos envolve. Agradecidos estamos por essa oportunidade
de estarmos todos juntos nesse momento, em nome do Pai, para aprender um pouco mais dessas lições que nos fará seguir em frente, que nos fará fazer a transformação tão necessária para cada um de nós. E que essa transformação possa levar a todos os nossos irmãos que nesse momento passam por dificuldade, que se encontram em leitos de hospitais, em leitos de UTI, com essa enfermidade que se encontra em nosso planeta. Esse planeta que foi dado por Deus para que nós pudéssemos fazer essa transformação. Então, que ela nos fortaleça e nos faça entender que só através da prece, do amor, da amizade e desse conjunto, Senhor, é que estaremos todos reunidos em seu nome. Esteja conosco, Senhor, nos envolva, que essa semana seja uma semana iluminada para todos nós e que possamos estar juntos e reunidos no próximo domingo. Graças a Deus. Só um pouquinho.